Oi, turma! Nosso vídeo agora vai ficar um pouco mais diferente porque eu tive um problema no programa que eu utilizava para fazer os vídeos, né? Então eu vou ter que mudar a forma como os vídeos são feitos, tá? Pelo menos por enquanto. Então hoje, na nossa lição do livro A Prova Brasil, nós vamos começar aqui a lição 18, que começa na página 88, tá? Nessa lição 18, nós vamos ver um pouco mais sobre o gênero História em Quadrinhos. A história em quadrinhos combina recursos gráficos e linguísticos para contar uma história. Então, aqui na primeira questão, nós temos uma história em quadrinho, né, que vai servir como exemplo e que vocês devem ler com atenção para resolver as questões. Lembrando que história em quadrinho, ela é lida não apenas pelo texto, né, pelas palavras que estão nela, mas também pelas expressões faciais dos personagens, né? Os traços indicam também movimentos, indicam as sensações, os sentimentos que os personagens estão sentindo, né? Vejam aqui, por exemplo, esse tipo de balãozinho tem umas notas musicais aqui, né? Isso já indica pra gente que a personagem está o quê? Está cantando, né? Então vocês vão prestar atenção em cada detalhezinho que tem aqui na história em quadrinho para poder resolver as questões, tá? Na segunda questão tem o seguinte: no segundo quadrinho, ou seja, esse aqui, né? A menina menciona o título de qual história? Então você vai ler aqui as opções e vai marcar a correta. Questão 3. No terceiro quadrinho, para onde o menino olha? 4. É comum as personagens lerem o título da história de que participam? E aí, vocês costumam ver personagens lendo o seu próprio título da sua própria história? Isso é comum ver? E aí você vai dizer aqui, você vai justificar a sua resposta, se sim ou não. 5. No terceiro quadrinho, quando a menina diz vou seguir carreira solo, ela quer dizer que vai cantar em um grupo musical, ou sozinha, em uma dupla musical, ou sentada no chão. Gente, essa palavra solo, né? Ela, nesse caso em que ela diz que vai seguir carreira solo, essa palavra vai significar o quê? Tá? Então vocês vão marcar a opção correta. 6. No último quadrinho, por que o menino diz ao pai que vai morar com a avó? Então você vai ler aqui os itens, vai marcar o correto e aqui embaixo tem o seguinte, ó, a expressão do rosto do menino nesse quadrinho indica. Então, observando a expressão no rosto, né, do menino, lá no último quadrinho, vocês acham que ele está sentindo tristeza, desespero ou alegria? 7. No último quadrinho, a fala do pai mostra que será que ele incentiva sua filha a cantar, não suporta os exercícios vocais da filha ou reprova o comportamento do filho? Já na página 90, a questão 8 traz uma outra história em quadrinho. E da mesma forma, eu quero que vocês observem todos os detalhes dos desenhos, né, além das palavras que estão escritas nos balões e fora deles, tá? 9. Identifique a função de cada personagem na história relacionando as duas colunas. Quando você relaciona, pessoal, você vai colocar aqui, ó, tem uma sequência de A, B, C, né? E aqui o A significa apresentador, B, atração principal, C, plateia. Então, o urso, ele é o quê? Ele é o apresentador, ele é uma atração principal do espetáculo. Suriá, né, que é esse personagem aqui, ó. Ele é o apresentador, a atração principal ou a plateia? As crianças seriam quem? Então, você vai colocar aqui dentro as letras que representam a função de cada um. 10. No primeiro quadrinho, o uso do negrito, né, ou seja, dessa parte mais escura, né, no nome do urso Curtis, sugere que Suriá está falando o nome dele mais alto para lhe dar destaque ou tem dificuldade de pronunciá-lo porque é um nome estrangeiro? Então, você vai marcar a opção correta. 11. No primeiro quadrinho, ao ouvir a fala de Suriá, qual deve ter sido a expectativa da plateia em relação à apresentação de Curtis?
depois você vai dizer aqui, ó, identifique na fala de Suriá o que causou essa expectativa. 12. Observe o segundo quadrinho e assinale a alternativa correta. Então, aqui vocês vão observar os detalhes que tem no segundo quadrinho, tá? Expressões faciais, os recursos visuais que tem lá, né? E vai marcar a opção que está correta. 13. Observe novamente o terceiro quadrinho e responda: a quem a fala de Suriá se dirige? Ele está falando para quem, né? B. O que a expressão no rosto e do corpo de Suriá indicam? C. Na fala de Suriá, se alguém não aplaudir, ele toca de novo. O termo destacado dá a ideia de, ou seja, esse se, né, esse se bem aqui, ele dá uma ideia de condição, de causa ou de explicação. Vejam, ele está dizendo que se algo acontecer, vai ter uma consequência, né? Então, seria uma condição para que algo aconteça. Então, vocês vão marcar a opção correta. B. Na fala da menina, por que o trecho não aplaudir foi destacado em negrito? Foi para realçar a importância dessa informação ou para indicar que a personagem estava gritando? 14. O último quadrinho mostra que o urso foi bastante aplaudido ou pouco aplaudido. Você vai botar aqui o que motivou a reação da plateia, né? Se foi pela apresentação do urso, você vai explicar aqui. E por último, a expressão facial do urso após a apresentação mostra que ele ficou sonolento com a própria apresentação ou ele está satisfeito e agradecido pelos aplausos. Então, vocês vão responder as questões com muita atenção depois de ler os textos, tá? E sucesso para todos, boa atividade e até a próxima.